Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, mais uma vez para dar uma aula de história, para a gente viajar pelo tempo. E hoje a gente vai falar sobre reformas protestantes. São várias, por isso que é no plural, as reformas religiosas do início do século XVI. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre os renascimentos culturais, o renascimento cultural, os grandes artistas, o humanismo, o racionalismo. E hoje a gente vai entender melhor o que foi essa reforma protestante. Por que está no plural? Porque são três reformas que vão acontecer em três países chaves na Europa e também uma contra-reforma. Então, é um conjunto de reformas dentro de uma estrutura milenar que era a Igreja Católica na Europa. Então, isso são reformas protestantes. E onde foram essas reformas? Vamos descobrir aqui. Vamos dar uma olhada no mapa. Deixa eu mudar aqui de posição. Observem bem. Essa aula vai ser como se fosse várias perguntas que eu vou respondendo com vocês, tá bom? É, Vamos localizar três países que ocorreram as reformas religiosas. Se você pegar a Europa do início do século XVI, o que você vai ter? Você vai ter o Sacro Império, aqui, ó, o Sacro Império Romano e Germânico, que pega toda essa zona central da Europa. Hoje, aqui você tem vários países. Você tem aqui a Holanda, a Bélgica, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia, a Itália, a Suíça. Mas você vê que aqui você tinha vários países, vários reinos fragmentados. E, na verdade, era muito mais fragmentado. Parecia uma coxa de retalho, como os historiadores falavam. Aqui está de forma bem resumida. E, e se a gente for localizar onde foram os três países onde ocorreram as reformas, a gente vai encontrar bem aqui, ó, a reforma de Lutero, que é onde hoje é a Alemanha, a reforma calvinista, que vai pegar a Suíça e a França, e a reforma anglicana, que vai pegar a Inglaterra. Então, são esses três países que a gente vai ver as reformas. Então, a Alemanha, a Alemanha que vai ter a luterana, a França e a Suíça, que vai ter a calvinista, e a Inglaterra, a anglicana. Ok? Só para vocês visualizarem melhor. Lembrando que nessa época a cultura europeia é uma cultura de religião cristã católica. Então, gente, o que nós temos aqui? A maioria, quase todos os países aqui da Europa, pode botar aí 99%, seguiam a Igreja Católica Romana. Com a sede aonde? O Estado Papal, onde hoje é o Estado do Vaticano, que fica no lado da capital da Itália, que é a cidade de Roma. Entenderam? Daqui é o Estado Papal, o Vaticano, que fica no lado de Roma. Então, o Vaticano tinha grande poder de influência na parte política, na parte política desses países. Uma coisa que eu falo assim muito, principalmente quem está estudando Revolução Francesa, que naquela época o rei, que aqui quase todos os países são monarquistas, e o rei, ele sempre tinha um conselheiro. E esse conselheiro geralmente era um bispo ou um cardeal, uma pessoa ligada à Igreja Católica Cristã, que de alguma forma dava conselhos e tentar manter o grande poder da Igreja em relação a assuntos políticos ou assuntos relacionados que fossem de interesse da Igreja. Lembrando, gente, que olha só, isso é um contexto específico desse período. A igreja nem sempre se comportou dessa forma. A gente vai fazer algumas críticas aqui em relação à igreja, mas é uma questão específica desse período. Lembrando que a igreja, com qualquer instituição que é comandada por seres humanos, cometem falhas. Não existe nenhuma instituição no planeta que não cometa falhas. Grandes empresas multinacionais, grandes instituições religiosas, instituições governamentais, todas que são comandadas por seres humanos, e sempre tem algum ser humano que está no comando, acaba tomando uma decisão que acaba prejudicando a imagem da empresa.
As instituições são formadas por seres humanos. Então, quando eu faço uma crítica aqui em relação à Igreja Católica desse período específico, não estou criticando toda a instituição milenar, tá bom? E deixar isso bem claro, para não gerar uma interpretação errônea, tá bom? Então, desse período, ok? Então, nesse período, a Igreja Católica tinha muito poder de influência em relação a assuntos políticos. Por quê? Porque sempre nas monarquias europeias, um dos conselheiros era um bispo ou um cardeal. De alguma forma, conversava para poder manter os interesses da igreja em assuntos políticos, ok? Então, vamos lá. Quem foi John Hus? Gente, é muito importante saber quem foi John Hus. John Hus, ele era alemão e era um monge. O que acontece? Ele vai entrar na história como o primeiro herege, que já vou dizer que são os hereges. Por que ele vai entrar na história como o primeiro herege? Ele era um monge alemão. Naquela época, o trabalho do monge é simplesmente fazer cópias bíblicas. Então, naquela época que não tinha a impressora, as cópias do livro sagrado da Bíblia era feito manualmente. E assim você tinha os monastérios, onde ficavam os monges responsáveis em fazer essas cópias bíblicas. O papel deles é fazer cópias bíblicas. Imagine você, o seu trabalho a vida toda é fazer cópias da Bíblia. Você lê e reescreve. Você geralmente escrevia 10 Bíblias no espaço aí de 20 anos, vamos dizer, que é bem lento, bem devagarzinho. Você leu 10 vezes a Bíblia por completo e está reescrevendo. Com isso, você tinha um conhecimento bíblico imenso. Muitos desses monges também eram professores de teologia para formar futuros padres. Então eles conheciam muito bem o que estava escrito na Bíblia. E John Hus, ele começou a questionar algumas práticas da igreja, que a gente vai ver já já, que Martinho Lutero também questionou. A questão das indulgências, por exemplo, a gente vai descobrir já que é isso. Então, quando ele começa a questionar algumas práticas, o que acontece? Que a igreja está fazendo, realizando, que não está em convergência, não está escrito na Bíblia, a igreja naquela época tinha o chamado Tribunal da Inquisição, que eu vou falar mais dele já já, Tribunal da Inquisição, uma instituição dentro da Igreja Católica que servia simplesmente para poder julgar crimes contra a Igreja, crimes contra os dogmas, que eu já vou falar. Os dogmas são as coisas sagradas da Igreja. Então, John Hus está questionando as práticas da Igreja. A Igreja acabou prendendo, julgando e sentenciando à fogueira, à morte, porque considerou ele um herege, aquela pessoa que estava questionando os dogmas da Igreja. Eu já vou dizer que é herege e dogmas, tá bom? E com isso, John Hus entrou na história como o primeiro herege, uma pessoa ligada à igreja, que foi condenado à fogueira porque questionou a igreja católica, tá bom? Na época. Opa. Então, quem eram os hereges? Quem eram os hereges? Gente, a igreja católica criou os dogmas. O que são os dogmas? São as coisas sagradas, as leis sagradas da igreja. São as leis sagradas da igreja que não poderiam ser questionadas, tá? Isso era desse período. E quem questionasse eram chamados de hereges. Aqueles que questionavam ou iam contra a igreja eram chamados de hereges e praticavam o pecado da heresia. Heresia é o pecado de quem vai contra os dogmas da igreja. E naquela época, a igreja criou o Tribunal da Inquisição, uma instituição que simplesmente tratava desses assuntos. Muitas pessoas acabaram morrendo ou sendo torturadas porque simplesmente não aceitavam a fé cristã. Algumas pessoas, assim, hoje tem muitas revisões, pessoal procura debater sobre esse assunto, e a gente vê assim que, por exemplo, houve situações de excesso da igreja da época. Pessoas que queriam seguir outras fés, outras religiões, acabaram sendo presas e torturadas se não abandonassem ou não abdicassem aquela fé. E alguns que questionavam, reclamavam, ia contra, e principalmente falando isso publicamente, podia ser sentenciado à morte, como, por exemplo, acabar na fogueira. Sim, houve pessoas que acabaram morrendo porque simplesmente eram contra a igreja. Infelizmente, isso é um fato. A gente tem isso muito documentado, vários relatos de várias pessoas, livros, que contam essas histórias. É muito triste, é muito triste.
Então, foi um período específico onde o Tribunal de Inquisição simplesmente prendiam, julgavam, torturavam e até condenavam à morte as pessoas que eram contra os dogmas da igreja. Ok? Daí vão surgir as primeiras reformas. E tudo começa com esse carinha aqui, Martinho Lutero, que ele é um monge alemão. Também é um monge alemão, assim como John Huss. Eu vou ter aqui umas informações importantes em relação ao período e o motivo. A questão da reforma dele está totalmente ligado em relação às indulgências. E o que foram essas indulgências? Deixa eu contar a historinha dele. Martinho Lutero era monge e professor de teologia na Alemanha. Então ele preparava várias pessoas para poder serem futuros padres religiosos para trabalhar para a Igreja Católica. Ele conhecia muito bem o que estava escrito na Bíblia. Um dia, ele foi fazer uma viagem no Vaticano. Lembram? Que temos aqui no mapa? Aqui, ó. Então ele saiu da Alemanha e foi fazer uma viagem no Vaticano, na sede da Igreja Católica. E ele queria fazer uma viagem espiritual e queria compreender melhor o cristianismo, queria ver na prática o trabalho da Igreja Católica. Mas, conta os relatos que ele ficou bem assustado, ele ficou bem decepcionado com o que ele viu na Alemanha. Ou, desculpa, no Vaticano. Então, assim, ele chegou lá, ele chegou lá, ele viu a igreja envolvida fortemente em comércio. Ele viu pessoas, padres, por exemplo, vendendo pregos, vendendo pedaços de madeira, dizendo que pertencia à cruz onde Jesus foi crucificado. Ele viu, é, por exemplo, a indulgência, que é muito importante, a indulgência. As pessoas, para poder conquistar o perdão dos seus pecados, tinham que pagar. Não bastava se arrepender do pecado. Hoje, na fé cristã, nós somos pecadores na fé cristã. Se você peca, o que você faz? Você confessa, você se arrepende, faz sua oração, sua reza, se arrepende. Você tem esse momento com Deus. Se você sabe que seu coração está arrependido, você se arrepende e fala: me arrependi por ter feito isso, tá? É um momento lá particular. Mas naquela época, você não bastava se arrepender. Você tinha que pagar. Tinha que comprar um documento da igreja demonstrando que se sentia arrependido. E foi nesse período que nasceram as indulgências. As indulgências é um documento que mediante o pagamento que você só conquistava o perdão se você comprasse esse documento. E também está muito ligado ao Papa da época, o Papa Leão, que simplesmente falou: vocês só vão conquistar o perdão se comprar esse documento, chamado de indulgência. E o Papa Leão estava muito focado em construir uma nova catedral no Vaticano e precisava arrecadar dinheiros. Então, essa venda de indulgências, de repente, nesse período, explodiu, por decisão do Papa Leão da época. Então, gente, o Papa Leão motivou a que as pessoas comprassem essas indulgências, que a igreja oferecesse essas indulgências, dizendo que precisava construir uma nova catedral para salvar o povo, mas também falou: você só vai conseguir conquistar o perdão se comprar esse documento, as indulgências. Então, Martinho Lutero, quando voltou para a Alemanha, saindo do Vaticano, ele ficou revoltado com o que viu, porque ele sabia que isso não estava na Bíblia. E quando ele retornou para a Alemanha, ele colou as famosas 95 teses. Ele pegou até pregou as 95 teses, onde ele questionava o trabalho do Papa Leão, da Igreja Católica naquele período, que faziam práticas, 95 coisas que a igreja praticava, que não estava escrito na Bíblia. Que não estava escrito na Bíblia. Ele pregou isso e leu para a população. E uma coisa que ele ficava muito revoltado, que eu vou falar já já, que assim, ele ficava revoltado porque a população não sabia ler e escrever. E vou falar já já que ele incentivou a criação de escolas públicas. Já falei isso. Então, ele pregou e começou a ler para a população, dizendo: ó, a igreja está praticando isso e está errado. Isso não existe na Bíblia. Com isso, a igreja mandou o tribunal da Inquisição, que acabou prendendo
E o seu julgamento foi um grande espetáculo na Alemanha. Lutero bateu o pé e disse: eu não me arrependo, porque isso não está na Bíblia. Lutero, no decorrer do julgamento, que durou meses, ele ficou ciente que seria condenado à morte. Ele ficou muito triste. Estava preso. E no seu julgamento, quando tinha as audiências, ele insistia em não se arrepender. Não vou ser condenado à morte. Ou quer dizer, eu tenho ciência que vou ser condenado à morte, mas eu não vou me arrepender. Estou muito triste, mas não vou me arrepender. Com isso, os alemães tinham uma empatia muito grande com Lutero. Principalmente dois grupos, nobres e burgueses alemães, que estavam insatisfeitos com essa postura da Igreja Católica, resolveram criar um grupo e sequestraram Lutero. Sequestraram Lutero da prisão. E esconderam Lutero. E falaram: Lutero, monte um exército e vamos lutar contra a igreja. Vamos expulsar a igreja da Alemanha. Olha só. Lutero falou: não, eu não quero luta, não quero guerra. Mas esse movimento, que tinha muitos burgueses e muitos nobres, foi chamado de movimento anabatista, para ajudar a criar a igreja batista futuramente. Esse movimento entrou em choque, entrou em guerra com a Igreja Católica, que a Igreja Católica mandou seu exército para descobrir onde Lutero estava escondido. Houve um confronto, houve uma guerra, onde o exército, o movimento anabatista, o exército alemão, entre burgueses e nobres, conseguiram expulsar a Igreja Católica da Alemanha. Não, aqui vocês não entram mais. A Igreja Católica perdeu a guerra na Alemanha e qual foi a consequência? Mandou excomungar. Excomungar, quer dizer, expulsou Lutero como funcionário, como servo da Igreja Católica. Ele foi expulso. Com isso, Lutero, sendo que foi expulso, excomungado, ele resolveu criar uma nova igreja, a Igreja Luterana. Então, Lutero cria a Igreja Luterana, a primeira igreja protestante cristã na Europa, e simplesmente ele realiza uma série de decisões baseadas no que estava escrito na Bíblia e ia contra a Igreja Católica naquela época. Por exemplo, acabou com as indulgências, acabou com o celibato, permitiu que os padres e as freiras pudessem casar. Ele casou com uma freira, inclusive Lutero casou com uma freira, criou escolas públicas para que as pessoas pudessem ler e escrever. Ele traduziu a Bíblia, que a Bíblia estava escrita em latim do Vaticano, língua romana da época, e traduziu a Bíblia para que as pessoas pudessem ler a Bíblia no alemão. Os cultos protestantes não serão mais em latim, serão na língua alemã, e o povo, as crianças aprendendo a ler e escrever, vai ter acesso à Bíblia. E assim vai compreender o que está escrito na Bíblia. Para ele, a fé é buscada sozinho. Lógico que a igreja é importante e tudo, mas a fé é buscada sozinho, através da interpretação da Bíblia, lendo e sabendo o que está escrito na Bíblia. E você fazendo da forma correta, você vai conquistar sua fé. Essa é a ideia de Lutero. Então, Lutero faz a primeira reforma religiosa da Europa. Isso vai gerar consequências, com novas reformas também. Por exemplo, João Calvino. João Calvino, um banqueiro suíço, ele vai fazer a mesma coisa na França. Ele morava na França e ele simplesmente queria acabar com o pecado da usura. Naquela época, se você tivesse uma função de banqueiro e emprestasse dinheiro cobrando juros, é considerado um pecado, pecado da usura. E muitos burgueses que trabalhavam nesse meio comercial consideravam isso uma coisa terrível. E junto com Calvino, viram o que Lutero fez na Alemanha e resolveram fazer a mesma coisa na França e na Suíça. De forma menos violenta, não com guerras, mas eles queriam criar uma nova igreja cristã na França. O que acontece é que o rei francês não aceitou isso. Não aceitou. Quando viu que vários franceses queriam seguir uma nova religião, que ganhou o nome de calvinismo, ou os huguenotes, que são as pessoas que estão seguindo o calvinismo, uma nova religião protestante, o rei francês chamou esses huguenotes na frente do palácio dizendo que precisava conversar com eles. Muita gente acreditou que o rei simplesmente ia dar liberdade religiosa a esse povo a seguir essa nova religião. Na verdade, foi uma armadilha. Quando esse povo entrou na frente do palácio, os portões foram fechados, o rei liberou o exército e começou um massacre,
foi conhecido como Massacre da Noite de São Bartolomeu, onde o rei francês mandou matar vários huguenotes. Muitos protestantes franceses fugiram para a Inglaterra. Vão criar a igreja puritana. Mas muitos fugiram da Inglaterra, muitos vão para os Estados Unidos, as colônias americanas. E lá eles queriam ter mais liberdade religiosa. Então, a noite de São Bartolomeu foi um massacre do rei francês contra os protestantes, os calvinistas franceses. E esses muitos tiveram que fugir para a Inglaterra e depois para as colônias americanas, que seriam os Estados Unidos. Calvino voltou para a Suíça, mas ele conseguiu criar a igreja calvinista e liberou a prática do empréstimo para não ser considerado mais como pecado da usura. Outra reforma curiosa foi a reforma anglicana, quer dizer, a reforma anglicana, feita na Inglaterra por Henrique VIII. Questão do divórcio. O motivo foi o divórcio. Henrique VIII, rei absolutista da Inglaterra, como obrigação, a primeira coisa que tinha que fazer é casar e deixar um herdeiro. E quando ele casa com a Catarine, sua primeira esposa, e quando ela engravida e nasce uma menina, ele culpa a esposa e pede o divórcio. Fala, você não me gerou um filho, menino. Eu quero um herdeiro. Eu quero um homem herdeiro. Eu não quero uma menina para ser minha herdeira. Eu quero um herdeiro. E ele simplesmente pede o divórcio da Catarina. A igreja católica falou, não, você não pode divorciar por causa disso. Não pode. Ele ficou com raiva e simplesmente expulsou a igreja católica e falou, a partir de hoje eu sou o rei e o papa da igreja na Inglaterra, que deu o nome de anglicana. Olha só. Ele simplesmente, por causa do divórcio, ele cria sua própria religião e se define como o rei absolutista e também o papa da igreja na Inglaterra. Com isso, gente, ele casa novamente, divorcia com a Catarina e casa novamente com a Ana Bolena. Olha só. Então a Catarina divorciou, deixou uma filha chamada de Mary Stuart e casou com a Ana Bolena. Ana Bolena vai... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui teve a Mary Stuart. Ele vai casa com a Ana Bolena e a Ana Bolena engravida e nasce outra menina, chamada de Elizabeth. Ele ficou tão revoltado que mandou simplesmente cortar a cabeça de Ana Bolena. Ana Bolena perdeu a cabeça, porque gerou uma menina. Ele casou com a melhor amiga da Ana Bolena, a Jenny, mas não conseguiu ter filho. Casou com outra Ana, outra Catarina. E casou 6 vezes na sua vida. E com esses 6 casamentos, ele não conseguiu deixar nenhum herdeiro homem. Ele chegou a ter um filho, homem, mas com uma mulher que não era nobre. Então ele não podia nem casar com essa mulher e nem podia reconhecer esse filho como herdeiro. Então ele morre sem deixar um herdeiro. Olha só. Ele não consegue deixar um herdeiro. Quem assume a coroa? Mary Stuart. A Mary Stuart fala, não quer ser rainha, muita pressão, e passa a coroa para sua prima Elizabeth. Elizabeth I, que vai governar por mais de 30 anos. Vai ser a era de ouro da Inglaterra, onde a Inglaterra vai ser a maior potência do mundo, graças a quem? A Elizabeth, olha só. E ele não queria deixar nenhuma mulher como herdeira. Então, ele vai entrar na história com uma pessoa que não quis deixar, não aceitou, quer dizer, uma mulher que chegasse no poder, queria deixar um herdeiro e criou a própria igreja que existe até hoje, que é a igreja anglicana na Inglaterra, onde o rei, ele também nomeia o papa, ou é o papa, entendeu? Essa é uma forma bem curiosa. O que acontece? A igreja católica viu que perdeu países importantes na Europa. Perdeu parte da Alemanha, perdeu a França, a Suíça e a Inglaterra. E a igreja católica não podia continuar perdendo países. Então criou um movimento chamado de Contra-Reforma, um movimento para tentar salvar os países que continuavam sendo católicos, para não perder esses países. A Contra-Reforma é um passo para trás em alguns assuntos, mas também 2 passos para frente sobre outros assuntos. Por exemplo, a igreja acabou com as indulgências, porque viu que isso estava pegando muito mal para a igreja. Criou o Index. O Index
é uma relação de livros sagrados. Desculpa, é uma relação de livros proibidos. O index é uma relação de livros proibidos onde os católicos não podem ler. Eram livros principalmente protestantes, de Lutero, porque Lutero começou a escrever vários livros. Então os católicos não podiam ler os livros de Lutero. Então criou o index, que é a relação de livros proibidos, que os católicos não podiam ler. E também criou a Companhia dos Jesuítas. Os jesuítas agora são pessoas ligadas à igreja que vão buscar novos fiéis, principalmente o Novo Mundo na América. Os jesuítas vão trabalhar principalmente aqui no continente sul-americano, no Brasil, no Uruguai ali, na Argentina, catequizando esses povos para se transformarem em cristãos. Então, isso foi um passo que a igreja deu para simplesmente não perder países importantes como Espanha, Portugal, e conseguiram manter a fé católica, ok? E assim, gente, foi esse período de reformas religiosas, como eu falei, é uma coisa muito do período, que a gente não pode ser confundido com o mundo de hoje, é uma coisa que aconteceu na época, e a igreja hoje, tanto as igrejas católicas, católica romana, católica ortodoxa, as várias igrejas protestantes, elas têm posturas totalmente diferentes. Lógico, muitas vezes cometem com os excessos porque são administrados por seres humanos, que cometem excessos, cometem erros. Mas se você é cristão, você tem consciência que a sua relação que você tem com Deus que vai te salvar. O que você acredita, a sua relação com Deus que te salva. Entendeu? Conhecendo muito bem o que está na Bíblia, indo para os seus cultos, indo para as suas missas, é assim que você vai encontrar a salvação. Ok? Espero ter gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.